Sabia que é possível você ter uma casa por 1 milhão de ienes? Isso mesmo, nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue isso e ainda mais, vou dar várias dicas aqui que você nunca viu em lugar nenhum. Meu nome é Clarice Miyamoto, nesse canal eu falo tudo sobre finanças aqui do Japão, como economizar, dicas de renda extra, como aumentar o seu dinheiro. Então ó, já se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo também, que acredito que vai agregar muito aí no seu conhecimento sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como aumentar o seu patrimônio aqui. E seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar sobre leilão de imóveis. Primeiramente, o que é leilão de imóveis? Como que um imóvel é leiloado? Por que ele é leiloado, na verdade, né? Bom, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, eu acredito, o imóvel ele vai ser leiloado por causa do seguinte motivo. Simplesmente a pessoa não conseguiu pagar uma hipoteca ou ela adquiriu uma dívida muito grande e daí o governo ele toma esse imóvel, esse patrimônio e leva para a justiça, pro leilão. Tanto é que aqui no Japão você só consegue ter essas informações de casas a leilão através do tribunal. Eles têm na verdade um site específico, se chama BIT. Em japonês é Fudosan Keibai Bukken Jouhou Saito. Mas você consegue aí pesquisar no Google como BIT, B-I-T. E lá vai ter um mapa do Japão e você pode ir lá pesquisar de acordo com a província que você quer pesquisar essa casa. E tem casas de vários tipos, não só casas, mas tem prédios, tem galpões, tem apenas terrenos também. Então ali tem diversos imóveis que foram pro leilão. E como que funciona? Esse leilão na verdade ele é um leilão às escuras, não é que você vai em algum lugar e vai estar alguém ali batendo martelo. Você vai dar o seu lance através de uma cartinha e no dia que estiver especificado que eles vão abrir essa carta, daí quem tiver o maior lance, ou seja, quem tiver dado o maior lance através dessa carta é que leva realmente a casa ou aquele imóvel que foi leiloado. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou até mostrar aqui na tela diretamente desse site. Inclusive eu achei aqui uma casa com valor de 1 milhão, chodo 1 milhão direitinho, para vocês verem que eu não estou inventando esse valor. Tem casas de vários valores, na verdade. Tem desde, por exemplo, 500 mil, daí tem, por exemplo, que nem esse de 1 milhão, e tem até de 30 milhões e bilhões de ienes, no caso de prédios, por exemplo. Então vai variar muito, realmente, do local, do estado desse imóvel, se é um imóvel mais novo ou não. Vou mostrar aqui esse exemplo. Esse daqui é uma casa em Ibaraki-ken. Vocês podem ver aqui que tem três valores. Tem o valor de 1 milhão, 200 mil e 800 mil ienes. E o que são esses valores? Esse 200 mil ienes é o valor de garantia que você vai dar ali para o tribunal. Por exemplo, se você deu lance, a casa saiu para você e você falar, ai, apariranai, não, eu não quero mais. O que acontece com esses 200 mil? Esses 200 mil vai ficar para o tribunal. Então é uma garantia que eles, têm para eles mesmo. A garantia, ela é 20% do valor do imóvel que está aqui, do valor que foi avaliado pelo tribunal. Então por isso que é 200 mil ienes. E esse 800 mil ienes é o valor que você pode dar de lance mínimo. Você não precisa dar exatamente 1 milhão ou mais. Você pode dar de 800 mil ou mais. Sobre o valor que você precisa dar o lance, na verdade, para você realmente conseguir essa casa, eu vou falar daqui a pouco. Indo um pouquinho mais para baixo, vocês podem ver que tem algumas datas aqui. Essa data que vocês podem ver de dia 10 de março é a data que eles colocaram essa casa aqui no site, ou seja, a data que a casa foi publicada. E essa outra data que vocês podem ver aqui, do dia 9 de abril até dia 16 de abril, é a data que você precisa dar o lance nessa casa. Você não pode ir antes, apesar de já desde dia 10 de março essa casa já está aqui online, você não consegue dar o lance antes, você tem que dar o lance do dia 9 de abril até o dia 16 de abril. E vocês podem ver aqui que tem outra data, dia 23 de abril. O que é essa data? Essa data é a data que eles vão abrir as cartas, ou seja, a data que eles vão ver se realmente esse lance que você deu foi o lance maior ou não. E o dia 14 de maio, que é essa outra data aqui, é o dia que vai ser realmente, quando realmente eles batem ali o martelo e falam, essa casa é sua. E por último, vocês podem ver que tem outra datinha aqui embaixo, dia 26 de abril até dia 30 de abril.
abril. Essa data é quando, por exemplo, ninguém deu lance, essa casa não foi dada lance para ninguém, daí realmente vai para aquele leilão de quem dá mais, aquele leilão onde eles batem o martelo. Então, nesse dia, do dia 26 até dia 30, se você for no tribunal e você der um lance ali, qualquer lance, de 800 mil até, né, o lance que você quiser, a casa sai para você, se não tiver alguém que dê um lance maior. Então, acontece às vezes de, como ninguém quis essa casa já no primeiro leilão, nesse último leilão aqui do dia 26 até o dia 30, acontece de ninguém ir também, e só você, e você conseguir essa casa por 800 mil ienes. Daí, mais para baixo que você consegue ver outros detalhes da casa, como por exemplo, o tamanho do terreno, né, que é essa parte do tochi, o tamanho do terreno, o tamanho do imóvel, né, o primeiro andar, quantos metros quadrados que tem, o segundo andar, quantos que tem, e outros dados também, como por exemplo, se a casa ela é de madeira, como que é a estrutura da casa, o ano que a casa foi construída, por exemplo, nesse caso é Heisei Hachinen Junigatsu. Heisei Hachinen é... fazer as contas aqui. É 96. Então ela foi construída em 1996, mês 12. Daí, por exemplo, você fala assim, eu me interessei por essa casa, eu quero saber mais sobre ela. O que você vai fazer? Você vai vir nesse botãozinho aqui embaixo para baixar o PDF dessa casa. Aí sim, aqui dentro você vai saber mais detalhes sobre ela, qual que é o estado que ela está, que por exemplo, né, essa casa, ela tem uma parte onde o dono atual, que a casa foi leiloada, né, ele expandiu a casa, só que ele não fez a escritura dessa parte que ele expandiu, dessa parte que ele construiu a mais. Então, você vai precisar fazer a escritura dessa outra parte. Um desses motivos também é o motivo da casa estar um pouco mais barata. E outros poréns também que você pode ver aqui dentro, né? Você pode ver também a foto da situação da casa. Inclusive, esqueci de mencionar isso no começo. Essas casas de leilão aqui do Japão, você não consegue entrar dentro da casa. Um dos motivos é porque a maioria das vezes o inquilino, né? Ou o dono, na verdade, né? O dono, ele ainda mora dentro da casa, e também simplesmente porque a regra é assim, você não consegue ver dentro da casa. Outra coisa bem interessante também, sabe o que é? Depois que a casa é leiloada e você ganha, né, esse leilão, e a casa passa para você, a escritura da casa passa para você, você não recebe a chave da casa das vezes que você compra um imóvel. A casa, ela simplesmente está no seu nome, só que você não tem nada dela, nem a chave da casa. Então, na maioria das vezes, você precisa contratar alguém para ir lá e abrir a casa para você, ou você entra em contato com o ex-dono e pede, mas me passa a chave da casa. Só que na maioria das vezes é uma situação meio constrangedora, porque a casa foi pro leilão, porque esse ex-dono, ele estava endividado, não conseguiu pagar a hipoteca da casa, o RON da casa, né, o financiamento da casa, ou ele estava com uma dívida muito maior, então a pessoa já tá lá triste porque perdeu a casa, né? Perdeu boa parte do dinheiro dela. Ainda vem alguém, compra a casa, ainda fica pedindo a chave. Vai te... deve pensar, né? Então, normalmente você não consegue ter uma relação muito legal assim com o ex-dono ao ponto de pedir a chave da casa. Esse é um ponto interessante também. E, enfim, você tem as fotos aqui que você pode ter em base, né? Como é que tá a situação da casa por dentro. E é só. Aí, em japonês, tá escrito mais detalhes, né? Ao ponto de vista próprio ex-dono ou, né, de alguém aqui do tribunal que foi lá ver a casa. Então, vai estar escrito em palavras mesmo. Então, você vai ter que deduzir um pouco como que tá a situação da casa. Se tem vazamento, por exemplo, eles já deixam especificado aqui. Caso de esgoto também eles deixam especificado, né, como que tá a situação do esgoto, porque aqui no Japão, não sei se vocês sabem, né, vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, tem cidades que o esgoto ele já tá, né, puxado em encanamento, e tem cidades que ainda não. Essas cidades que ainda não estão, normalmente é através de fossa, né, você tem a fossa na sua casa e tem que, né, semestralmente, né, tem que pedir para tirar, né, o que foi acumulado ali na fossa. E então, tem cidades que ainda estão nessa questão de estar estruturando ainda encanamento, tem donos que ainda não trocaram da fossa para o encanamento. Esse é um caso também aqui de casa. Ano retrasado, se eu não me engano, a nossa cidade finalmente ela puxou o encanamento do esgoto em todos os lares, só que da casa até o encanamento, né, até
até a parte do esgoto mesmo, quem precisa fazer é o proprietário. Então aqui em casa ainda é fossa, né? Eu ainda preciso fazer essa obra, né, de puxar o encanamento da casa para o esgoto da rua. E tem gente que não faz isso porque custa um pouquinho caro. A gente ainda não fez mesmo porque a gente tá nessa questão de ainda fazer várias outras reformas aqui, reformas no quintal, então a gente quer fazer tudo junto, por isso que eu ainda não mexi na parte do encanamento aqui da casa. Mas, né, a minha vida pessoal é outros 500. Voltando aqui no assunto, então aqui vai estar todos os detalhes, inclusive tem os cálculos de como que o tribunal chegou nesse valor de 1 milhão de ienes, para você ter como base também. Então, só esse papel aqui, na verdade, não é o suficiente para você saber o quanto de lance você vai dar, porque, por exemplo, essa casa vale 1 milhão de ienes, só que na mesma região, as casas custam mais ou menos, uma casa de 96, custam mais ou menos ali, vou chutar um valor de 10 milhões de ienes, né? Ou às vezes até mais, dependendo da região. Mas Ibaraki provavelmente deve ser esse valor. Então, 1 milhão de ienes é muito barato. Se uma imobiliária vê essa casa e vê que a estrutura dessa casa ainda tá boa, né? Não tem vazamento, apesar dessa questão da escritura, né, não ter feita, né? Calculando o valor da escritura, eles podem achar que essa casa vale um pouco mais, né? Então, ele vai dar um valor um pouco mais alto. Lembrando que quem dá lance nessas casas de leilão não é só pessoas normais como a gente. Tem muitas imobiliárias, tem muitas empresas também que tem um aporte, né, um pouco maior do que a gente, pessoa física. Então a gente tem que pensar que quem vai ser nosso rival provavelmente vai ser uma imobiliária. Então a gente tem que ter esse olhar de imobiliária ao dar lance nesses tipos de imóveis. Então, apesar de estar avaliado no valor de 1 milhão de ienes, a gente precisa colocar um pouquinho a mais, ou dependendo da casa, como eu falei para vocês, às vezes a casa, ninguém quer aquela casa, ninguém dá lance, ela pode até sair no valor mínimo, né, que no caso desse imóvel é o valor de 800 mil ienes. Então vai variar realmente muito de imóvel para imóvel, mas eu quis trazer aqui hoje para vocês sobre leilão de imóveis aqui no Japão, para vocês saberem que existe essa opção também, né, que você pode comprar uma casa de leilão. Inclusive essas casas de leilão agora, nessa pandemia, né, nessa crise mundial que estamos passando agora, teve aumentado bastante, né? Então, assim, para uns está numa situação ruim, porque, né, não conseguiu pagar o financiamento da casa, às vezes não conseguiu pagar um empréstimo. Para uns está numa situação muito ruim, mas é nessas horas, né, que a gente como investidor também, né, não só para uso próprio, mas a gente como investidor, é hora de sair às compras, a hora de comprar. E tem várias outras oportunidades também. E sempre quando eu trago vídeos assim para vocês, muitas pessoas me mandam mensagem no direct querendo saber mais. Clarice, me ajuda. Clarice, eu preciso do seu suporte, eu quero saber mais. Então, pensando nisso, na verdade eu já fiz um vídeo sobre leilão de imóveis um tempo atrás, na verdade uns 2 anos atrás, e eu recebi muitas mensagens como essa, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui hoje também. E para você que quer aprender mais sobre leilão de imóveis, dia 28 de abril agora, eu vou fazer uma aula ao vivo, explicando mais detalhado, vou mostrar também esses papéis, né, que precisa entregar lá no tribunal, o papel do leilão, precisa também fazer outras coisas, né, outros papéis que precisa entregar também. Eu vou explicar tudo, como preencher esses papéis, vou explicar também essa questão da imobiliária, como que as imobiliárias pensam, qual que é o valor ideal para você dar o lance ali. Acredito que vai ser uma aula bem didática, você vai aprender muito junto comigo e vai estar também no valor bem acessível, tá? Eu vou deixar um link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você acessar e se matricular. As vagas dessa aula são limitadas, então corre lá e já garanta a sua vaga. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre casas de leilão, se você acha meio, né, não sei quem que morou ali antes, o que aconteceu com a casa. Às vezes acontece isso, né, quando você compra de uma imobiliária, a imobiliária já explica direitinho para você como que tá a situação da casa, você consegue ver dentro da casa também. Já a casa de leilão não funciona assim. Então deixa aqui a sua opinião, se você acha interessante para investimento, se você tem interesse também, que é uma casa mais em conta, eu vou adorar ver o seu comentário. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau!